Livro do Céu, volume 1, capítulo 33. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Uma nova cruz muito difícil para Luísa. A sujeição como vítima ao poder dos padres. Sofrimentos muito dolorosos que ela teve que suportar da parte deles. Portanto, é verdade que eu não acreditava que o padre podia me libertar. E que isso acontecera por causa da santidade dele, que quando chegou a hora de ele ir a outro país, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me pediu, compreendendo que eu tinha que não mais me surpreender com esse estado de petrificação do meu corpo. Ele me convidou para fazer companhia a ele, participando dos seus sofrimentos da paixão. E eu imediatamente lhe disse: Senhor, como vou fazer isso? O Senhor quer que o confessor me liberte, e ele não se encaixa. Quem deve me libertar? Agora vós quer me fazer morrer. E o Senhor me disse apenas: sua confiança deve estar apenas em mim. Ser resignada, porque a resignação torna a alma luminosa. Mantém todas as outras paixões no lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, entro na alma e conformo tudo em mim e deixo vivê-la em minha mesma vida. E resignei-me então à sua santa vontade. Ofereci a comunhão como a última da minha vida. Dei-lhe a última despedida no sacramento, apesar de ter me demitido. Mas a natureza sentiu tanto que durante todo o dia não fiz nada além de chorar e orar ao Senhor para me dar forças. Na verdade, o fato era muito amargo para mim. E sem pensar ou saber, me vi com uma cruz nova e pesada, que acredito ser a mais pesada que já tive na vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimento, não pensei em nada além de mim ser deixada para morrer e fazer a vontade de Deus. Por parte da família, que também sofria ao me ver naquele estado. Tentaram chamar algum padre. Eles queriam que fosse vários padres. Depois de 10 dias, o confessor veio até mim, confessando-me. Este era um que me atendera quando eu era pequena. A partir daqui, tive uma guerra por parte dos padres. Teve alguns que disse que isso que eu tinha era uma invenção. Teve um que me aconselhou para que me batessem. Teve quem pensou me fazer acreditar ser uma santa. Outro que acrescentou que eu estava possuída, e entre outros tantas outras coisas, que contar aqui tudo seria uma longa história. Então, com essas ideias em mente, quando o sofrimento aconteceu e a família mandava buscar alguém para me libertar daquele estado de petrificação, eram situações tão estranhas que a minha pobre família sofreu muito, especialmente minha pobre mãe. Quantas lágrimas ela derramou por mim! Ó Senhor, recompense-a! Ó meu bom Deus, como sofri deste lado! Você sozinho sabe tudo. De onde quem pode dizer o quão amargo foi o fato de que somente através de um padre eu poderia me libertar desse estado de petrificação? Quantas vezes orei derramando lágrimas amargas para poder me libertar sozinha? Quantas vezes eu fiz resistência positiva ao Senhor quando Ele quis que eu me oferecesse como vítima e aceitasse essas penalidades? E eu disse a Ele: Senhor, tudo bem, mas me prometa que você mesmo virá me libertar. E então eu aceito passar por tudo. Caso contrário, não aceitarei. Resisti ao primeiro dia, ao segundo, ao terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Ele me contou tanto que, no final, fui forçada a passar por essa cruz. Outras vezes eu disse a Ele com entusiasmo e confiança: Senhor, como foi que você me fez isso? Como, entre eu e você, quer colocar um terceiro agora? E esta terceira pessoa não quer vir me ajudar. Veja bem, nós dois poderíamos estar muito felizes, só nós dois. Quando você quiser que eu sofra, eu imediatamente vou aceitar, porque sabe que você mesmo pode me libertar.
Agora não. É preciso outra pessoa, outra mão. Eu imploro, liberte-me, pois ambos seremos mais felizes sozinhos. Às vezes ele fingia não me ouvir e não dizia nada para mim. Outras vezes ele dizia para mim: não tenha medo, sou eu quem dá trevas e luz. É o meu costume que minhas obras se manifestem através dos sacerdotes. Então passei 3 ou 4 anos nessas contradições por parte de padres. Muitas vezes eles me submeteram a duras provações. Vieram para me fazer ficar naquele estado petrificada, incapaz de fazer o menor movimento, nem mesmo para poder tomar uma gota d'água, por 18 dias mais ou menos, quando queriam. Só Deus sabe o que eu passei naquele estado. E depois, quando vinha um padre bom, me dizia: seja paciente, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como caprichosa e desobediente por voltar a ficar petrificada novamente, como se isso fosse algo que eu controlasse. Livro do Céu, volume 1, capítulo 34. Luísa se curva com graças, dores e contradições que advêm dos padres. Jesus, usando a epidemia de cólera, coloca no suporte da lâmpada, tornando público seu status de vítima. Ó Deus, que pena, quantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes eu pensei que eu era desobediente. Eu disse para mim mesma: como aquela virtude que é mais agradável ao Senhor está tão longe de mim? O que uma alma desobediente pode esperar de bem? Muitas vezes eu reclamei com o nosso Senhor e às vezes cheguei a me ressentir. E quando Ele queria que eu aceitasse o sofrimento, resisti o máximo que pude. Mas o Senhor, quando viu que eu estava começando a resistir, mostrou que Ele não estava me curando. E Ele não me disse mais nada, e de repente veio me surpreender. O que o confessor disse então é porque às vezes ele não queria que eu caísse nesse estado novamente, mas isso não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que nunca serviu de nada, mas também lembro que o castigo mais doloroso para mim foi este, de não poder obedecer. Nesse período, lembro que havia cólera na região. E um dia orei ao meu bom Jesus para interromper esse flagelo. E ele me disse: eu te satisfarei enquanto você concordar em se oferecer para sofrer o que eu quiser. E eu disse a ele: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam, os sacerdotes. E o fato deve passar somente entre nós dois, Jesus. Assim eu estarei pronta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, eu não teria operado a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles, e o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira que quando vi pessoas que pensavam mal de mim e me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, eu deveria oferecer aquelas mesmas dores que me deram para a sua própria salvação. Você esquece que o que eu quero de você é imitação da minha vida, e de tudo o que eu lhe oferecer, farei parte de tudo. Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho é que vocês devem me oferecer, é o de se oferecer por aqueles que são contra vocês. Fiquei muda, não sabia o que responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria e até a noite fiquei surpresa com esse estado de sofrimento. E fiquei 3 dias seguidos assim. E depois que me recuperei, não senti mais nada sobre cólera. Livro do Céu, volume 1, capítulo 35. Mudança de confessor. A primeira obediência que o novo confessor ordenou a ela de se sujeitar-se como vítima ao sofrimento, apenas com sua autorização. Depois disso, tive outra mortificação, que foi ser preciso mudar de confessor, porque como ele era religioso, ele foi chamado a um convento. Estava eu satisfeita com ele. A maioria dos acidentes dos quais mencionei acima aconteceram quando ele estava na minha região, especialmente no último ano, que foi meu confessor.
Por ocasião da cólera, quem estava no país morou lá por 6 meses. Portanto, o meu confessor não havia se ausentado tanto. Ele me fez ficar somente um dia naquele estado de sofrimento e depois já viera. Portanto, ele não tinha mais nem um mês aqui e deveria se retirar para outro país, e entendi que estava se despedindo. Isso foi doloroso para mim. Não porque eu estava dependente, mas por causa da necessidade que eu tinha. Então fui ao Senhor e contei minha dor, e ele me disse: não queira se afligir por isso. Eu sou o mestre dos corações e posso transformá-los e abordá-los como me parece e como quero. Se ele lhe parece bem, ele não passou de um recebedor que me recebeu e se deu a você. Então eu farei assim com o outro. Do que você tem medo, minha querida? Enquanto você tiver um olho à sua direita ou à sua esquerda e deixou descansar em uma coisa ou outra, você não terá os olhos fixos somente em mim e não será capaz de trilhar os melhores caminhos para o céu. Mas se você sempre vai seguir assim mancando e não poderá seguir a influência da graça. Portanto, quero que com santa indiferença a qualquer coisa ao seu redor, olhe para tudo que te cerca, concentrando-se somente os olhos fixos em mim. Então, depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que sofri pouco ou nada com minhas tantas perdas e que isso fez muito bem à minha alma. Por isso, mudei de confessor e voltei ao confessor que me confessava quando era pequena. Mas que seja sempre abençoado o Senhor, que faz uso dos mesmos caminhos que nos parecem contrários e parece que vai prejudicar a alma, mas é para o nosso maior bem e para a sua maior graça. Então aconteceu que comecei a abrir a minha alma, porque até aquele momento eu não havia dito nada a ninguém. Não importava quanto esforço eu tentasse fazer, não podia. De fato, mais impotente eu me vi dizendo as coisas do meu interior. Foi tanto o rubor e a vergonha que me senti sozinha, pensando em dizer tantas essas coisas, que me vi sendo mais fácil dizer os piores pecados. De como ele procedeu com essa minha incapacidade de me abrir, não posso dizer. Pelo confessor, que acho que não, porque ele era tão bom, confiante, doce, paciente em sentir, cuidava muito da alma, estava de olho em tudo para poder andar direito. Eu também não, porque sentia um nó na minha alma e tinha toda a vontade de me libertar e me sentir, pelo menos como pensava o confessor, mas me sentia incapaz de fazê-lo. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes ordenou que eu me mostrasse ao meu confessor o que estava acontecendo dentro de mim. E quando eu não assim fazia, o Senhor me levava de volta, me reprovava severamente, e às vezes ele vinha me dizer que se eu não fizesse isso, ele nunca mais voltaria. E esta era para mim a punição que poderia ser mais amarga, pois todas as outras penalidades comparadas a isso nada me parecem como além de palha. Portanto, tanto foi o medo que realmente ainda não nos atingiu que fiz o máximo que pude para manifestar o meu interior. É verdade que às vezes me custou muito, mas o medo de perder meu querido Jesus me fez superar tudo. Por parte do confessor, também fui levada a dizer a ele aonde esse estado ocorreu, o que aconteceu comigo quando eu estava naquele sono estranho, qual foi a causa. Agora ele me mandou manifestá-lo. Agora ele me forçou com os preceitos da obediência. E agora ele colocou diante de mim o medo de que eu pudesse viver uma ilusão ou decepção, vivendo só para mim mesma. Enquanto que se eu me manifestasse ao Padre, eu poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor nunca permite que o sacerdote seja enganado quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me empurrou de um lado e o confessor de outro. Pareceu-me que às vezes os dois se entendiam juntos, o confessor e Jesus.
Então eu consegui expressar meu coração. Este não era o confessor do passado. Ele não me fez nenhuma pergunta. Ele não tentou saber o que estava acontecendo comigo naquele estado de sonolência, de onde eu mesmo não sabia como sair para falar sobre isso agora e essas coisas. Tomei o cuidado de renunciar, conformar-me à vontade de Deus de carregar aquela cruz que o Senhor havia me dado. Tanto que se ele às vezes me via um pouco aborrecida, sofria muito. Então aconteceu que eu passei mais um ano com esse confessor, no mesmo estado mencionado acima. Por isso, como o confessor sabia de onde eu vinha, desse estado de sofrimento, ele me disse que quando Jesus Cristo quisesse que o sofrimento viesse a mim, ele deveria sair dele para pedir obediência. Livro do Céu, volume 1, capítulo 36. Jesus pede a Luísa para ela se oferecer como vítima perpétua, em constante estado de sofrimento, para poupar os homens de novos castigos merecidos, especialmente de uma guerra, e preparar o caminho, portanto, para novas graças de santificação para ela. Lembro que o Senhor me disse uma manhã após a comunhão: há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Agora saiba que os flagelos pesados derramarei sobre os homens, e especialmente uma guerra feroz, na qual massacrarei a carne humana. Assim, ele continuou quase chorando. Dei os corpos aos homens, para que fossem tantos santuários onde eu tivesse um lugar para ir e me deliciar com eles. Em vez disso, transformaram-se em esgotos podres, que é tanto fedor que me obrigam a ficar longe deles. Você vê a recompensa que recebo por tanto amor e tantas dores que sofri por eles? Quem já foi tratado como eu? Ah, ninguém. Mas quem é a causa? É bom que eu também os queira, por isso vou tentar com os castigos. Senti meu coração parar de tristeza. Parecia-me que tantas eram as ofensas que lhe fizeram que para escapar ele queria se esconder dentro de mim, como se quisesse encontrar um refúgio. Eu também senti tantas dores que os homens tinham que ser punidos, que me pareceu que não aqueles, mas eu própria tinha que sofrer. Ao contrário, pareceu-me que se eu fosse capaz, seria mais suportável sofrer todos aqueles castigos, em vez de ver os outros sofrerem. Tentei sentir pena dele o máximo que pude, e com todo o meu coração eu disse-lhe: ó Santo Esposo, poupe os flagelos que a sua justiça mantém preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, existe um imenso mar do seu sangue, onde você pode enterrá-los, e assim sua justiça será satisfeita. Se vós não tem para onde ir encantar, entre aqui em mim, eu lhe dou todo o meu coração, para que você descanse um pouco e se delicie com ele. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar e fazer o que quiser de mim. Mas, por favor, acalme-se. Se o sacrifício da minha vida for necessário, eu faço de bom grado, desde que eu saiba que as mesmas imagens suas sejam salvas. E o Senhor, interrompendo meu discurso, voltou a me dizer: eu quero você aqui. Se te oferecer para sofrer, não só por este momento, mas continuamente, todos os dias. Durante um determinado período de tempo, pouparei os homens. Veja como eu farei. Eu te colocarei no meio da minha justiça e das iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades e não poder me conter, e for forçado a enviar o raio dos flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de atingi-los, você será atingida. Dessa maneira, poderei contentá-la em salvar homens, caso contrário, não. Eu, toda confusa, não sabia o que dizer. A natureza desempenhou seu papel, assustou e tremeu, mas vi meu bom Jesus esperando por uma resposta, se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase forçada a falar, disse-lhe: ó meu esposo divino, da minha parte, eu estarei pronta para aceitar. Mas como o confessor remediará? Se ele não quiser vir neste meio tempo,
Como é possível que ele venha assim todos os dias? Liberta-me desta cruz que você quer que o confessor me liberte, e então tudo será combinado somente entre eu e você. Então o Senhor me disse: vá ao confessor e peça obediência. Se ele desejar, você dirá a ele tudo o que eu lhe disse e ficará com o que ele disse. Veja, não é apenas para o bem das criaturas que eu quero esses sofrimentos contínuos, mas também para o seu próprio bem. Neste estado de sofrimento, purificarei também muito bem sua alma, de modo a dispor de você para um casamento místico comigo. E você depois darei a última transformação, para que nos tornemos duas velas que, acesas no fogo, uma se transforma na outra e forma uma somente. Então eu vou me transformar em você e você permanecerá crucificada comigo. Ah, você não ficará feliz se eu pudesse dizer o noivo crucificado, mas também a noiva crucificada? Ah, sim, não existe algo que te faça indiferente? Então, quando pude conversar com o confessor, contei a ele tudo o que o Senhor havia me dito, com a palavra que o Senhor me disse, por um determinado tempo, sem me notificar o tempo exato em que eu tinha que sofrer continuamente. Ele foi levado por mim por cerca de 40 dias mais ou menos, e agora já estou assim por cerca de 12 anos. Mas que Deus seja sempre abençoado, que seus julgamentos inescrutáveis sejam sempre adorados. Acredito que se o Senhor me fizesse entender claramente o tempo em que eu tinha que ficar na cama, a minha natureza teria ficado muito assustada e dificilmente eu teria sido sujeita. Embora eu me lembre de que sempre me demiti, mas eu não sabia então a preciosidade da cruz na qual o Senhor me fez conhecer durante esses 12 anos. Nem o confessor se adaptaria para me pedir esta obediência. Assim, eu disse ao confessor que era por cerca de 40 dias. O Senhor queria que eu me desse a obediência para sofrer continuamente, contando tudo para ele.